Pai, nós somos gratos, ó Deus, porque dia após dia nós aprendemos que a nossa vida está nas Tuas mãos e que a Tua graça e a Tua misericórdia são o fundamental na nossa vida. Nós estamos aqui reunidos mais uma vez, ó Deus, para estudar e para aprender a Tua palavra e, ó Deus, é indispensável, não tem como que isso seja feito sem a intervenção Tua através do Teu Santo Espírito. Por isso, Senhor, mais uma vez nós nos socorremos da Tua graça e pedimos que Tu nos abençoes nesta manhã, juntamente comigo, todos os meus irmãos professores que têm a incumbência nesta manhã de ministrar a Tua palavra, de trazer ensino à Tua igreja, que efetivamente o Teu corpo seja ensinado e edificado, Pai, e nós com eles. Abençoa o culto também, Senhor, ser gracioso conosco em nos admoestar, em nos instruir, em nos corrigir os passos, em nos dar esperança, em nos dar ânimo para as vidas que nós teremos aqui, ó Deus, como ovelhas Tuas, até o fim. Que as nossas bocas sejam fiéis, estritamente fiéis e restritamente fiéis à Tua palavra. Abençoa-nos, ó Deus, nesta manhã, o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Eu disse na aula passada que o livro de Jó pode ser dividido em 3 grandes partes, que é o prólogo. O prólogo está no capítulo 1 até o capítulo 2, verso 10. O prólogo vai do capítulo 1 ao capítulo 2, verso 10. A segunda parte seguem-se os diálogos dos amigos de Jó com Jó, não é? E a terceira parte é o epílogo, onde Deus, no meio desta trama maravilhosa, doída, mas maravilhosa, onde Deus finalmente aparece. Ele chama Jó para ter um diálogo com Jó. Isso acontece a partir do capítulo 38. E depois dele conversar com Jó, ele então se dirige aos amigos de Jó, e no epílogo, na parte final do epílogo, do livro, nós vemos que Jó é restaurado por graça e misericórdia do nosso Senhor. A parte do prólogo onde nós estamos, capítulo 1 até o capítulo 2, verso 10, ela é dividida em 2 quadros, e cada um desses quadros tem 2 cenários. Nós vimos esse primeiro quadro na aula passada, e veremos o segundo quadro hoje, o capítulo 2. No entanto, é interessante que nós observemos uma coisa interessante da qual podemos tirar uma lição prática para a nossa vida, para as nossas vidas. Esses quadros, essas cenas que formam o quadro do capítulo 1 e o quadro do capítulo 2, e por isso eu estou sendo bastante minucioso até onde eu posso em esmiuçar esses 2 capítulos, porque a compreensão do que está havendo nesses 2 capítulos joga luz para todo o livro de Jó. Nós não podemos compreender o que há e por que se deram os diálogos dos amigos de Jó, nem o epílogo, se nós não compreendermos o capítulo 1 e o capítulo 2. Por isso eu estou sendo bastante minucioso até onde posso nesses 2 capítulos. Mas é interessante nós notarmos que esses quadros, as 2 cenas de cada um desses quadros, elas se justapõem. O que eu quero dizer com isso? Se você for lá no capítulo 1, fazendo uma brevíssima retrospectiva, você verá que do capítulo 1, do verso 1 até o verso 5, o autor faz questão de descrever quem era Jó. Que homem era esse? Qual era o interior desse homem e qual era a vida que ele tinha? Depois de descrever Jó, o que é importantíssimo para nós medirmos a aflição e a trama que vem depois de descrever Jó, o autor parece que para a cena de Jó e vai para os ares celestiais, vai para as cercanias do céu, que é o que acontece lá no verso 6.
Vejam que ele sai abruptamente do verso 5 para o verso 6, e no verso 6 ele começa assim, estou usando a ara, e no verso 6 ele começa assim: num dia, inadvertidamente você pode pensar que a vida de Jó ficou paralisada ali. Mas não, é aí que está a importância da justaposição. Ou seja, Jó continuou com a sua vida. Jó continuou com seus afazeres, as suas propriedades, gerenciando sua incrível fazenda, quiçá do tamanho do Acre do nosso país, gerenciando seus muitos bens, aquele povo que ele tinha de servos debaixo do seu comando, sua família. Jó continuou na sua vida normalmente. Enquanto isso, num dia, percebem a justaposição? Uma realidade não interferiu na outra realidade. Você está começando a entender o que é isso na sua vida cristã? As duas realidades estavam caminhando juntas. E aí então, enquanto Jó caminhava na sua vida aqui, lá nos átrios celestiais, nós vemos essa cena maravilhosa do verso 6 até o verso 12, onde o diabo ousa fazer uma acusação a Deus. Nós vimos isso na aula passada. Deus se deleita na atitude do seu servo, como deve se deleitar na minha vida e na sua vida, enquanto na nossa realidade aqui. Deus, deleitando-se na atitude do seu servo, faz uma pergunta ao diabo, o diabo responde de maneira agressiva, desrespeitosa, ofensiva, e lhe faz uma proposta, na qual essa proposta, o cerne dela é uma ofensa a Deus. O primeiro ataque do inimigo é contra Deus. O diabo nada mais, nada menos acusa Deus de ser um tolo, cheio de poder, mas tolo. Será que você não percebe que a adoração de Jó, ela é porque você lhe dá? E mais do que isso, o diabo acusa Deus de ser um corrupto, de comprar a adoração de Jó e de querer fazer aquela cena. Viste o meu servo Jó? Estão percebendo onde chega a malícia, a maldade do inimigo? O senhor viu? Satanás, você viu o meu servo Jó? Percebe? Enquanto isso, Jó continua aqui, sem saber absolutamente nada do que estava acontecendo. Isso é justaposição. O autor desfechou o que aconteceu lá nos ares celestiais, lá nos átrios do céu, em que, como nós vimos na semana passada, Deus absteve-se de exercer a sua autoridade, num certo sentido, não eliminou o diabo, não fez silenciar a discussão, mas, no entanto, colocou a sua honra em xeque, e Deus deu a carta branca ao diabo para fazer o que ele propôs fazer até um certo limite. De novo, o autor parece que encerra lá e volta para a vida que está correndo aqui. É o verso 13, percebem? Num dia nos céus, verso 13, sucedeu um dia. E aí então aquilo que foi tramado nos céus desaba na cabeça de Jó. Em fração de minutos, este homem perdeu tudo. Não foi um processo de falência. Não foi um processo de perda pausada, progressiva. Em fração de minutos, este homem perdeu tudo. Ele perdeu filhos, ele perdeu servos, ele perdeu a propriedade, ele perdeu o respeito, ele perdeu o status, ele perdeu a condição social, ele perdeu a honra. Estou falando a nível da realidade da vida dele. Ele perdeu tudo em fração de minutos. E aí nós encerramos o capítulo 1 com uma declaração icônica de fé nas Escrituras. Então, verso 20 do capítulo 1, então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou.
E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Preste atenção nessa palavra. E o autor arremata essa cena no verso 22, dizendo: em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Estamos ou não diante de um homem notável? Estamos. Eu quero fazer uma pequena pausa aqui para tentar extrair uma lição prática do que essa justaposição das realidades tem a ver com a nossa vida. Parece-me claro, a partir destas cenas do livro de Jó, que o nosso relacionamento com Deus não é blindado. O nosso relacionamento com Deus não é fechado. O nosso relacionamento com Deus não é exclusivista. Há pessoas que passam a vida cristã achando, inconsciente ou conscientemente, que no momento em que se converteram, entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, Deus as blinda com uma certa capa espiritual ou com uma certa capa de intangibilidade física, e assim elas prosseguem na vida. E quando essa capa parece ser furada por alguma coisa, e alguma coisa atrita a vida delas, a desesperança se instala, a depressão vem, o lamúrio, a reclamação, a murmuração, e dentro do coração não bendizem a Deus. O livro de Jó deixa claro nessas cenas que o nosso relacionamento com Deus não é blindado. Coisas que você não desejou, coisas que você não quis e para as quais você nunca trabalhou, poderão acontecer na sua vida. Coisas para as quais você pode até dizer no íntimo para o Senhor: Senhor, eu sei que eu sou pecador, humano, errante, no entanto, eu trabalhei a minha vida toda contra isso, e isso veio bater à minha porta. Há duas perguntas cruciais que nós devemos fazer na nossa caminhada cristã. Uma delas envolve uma resposta de Deus em relação a nós. A outra delas envolve uma resposta nossa em relação a Deus. É isso que está em evidência neste livro, o relacionamento de um homem com seu Deus. A primeira pergunta crucial que nós devemos fazer na nossa caminhada cristã é para o Senhor. E essa pergunta é: Senhor, quem é Jorge Cota aos teus olhos? Não é quem é Jorge Cota ao conceito dos irmãos, do pastor, do seu círculo social, no seu ambiente profissional. Quem sou eu aos teus olhos? Qual é a tua opinião a respeito de mim? Qual é o teu conceito a respeito de mim? Estão percebendo a profundidade dessa pergunta? Quem sou eu diante de ti? Eu posso não ser o bonitinho que todo mundo acha que sou. E eu levo a minha vida cristã pensando que eu sou. E isso me impede de transformar a minha vida, porque eu sou. Na verdade, a opinião de quem mais importa na sua vida é de Deus. Deus pode dizer assim: observaste o meu servo Jorge? Senhor, quem sou eu aos teus olhos? Porque você pode estar vestido, maquiado, com uma armadura de aço. Deus sabe o que vai dentro de você. O que você pensa, como você reage, por que você reage. Por que você faz boas obras.
Por que eu faço o que eu faço? Essa é a primeira pergunta que nós devemos fazer na nossa vida cristã. Tem a ver uma resposta de Deus para conosco. A segunda grande pergunta que nós devemos fazer na nossa vida cristã é: a verdadeira fé cristã não tem a ver com eu creio em Deus. Isso é raso. Eu creio em Deus é raso. A verdadeira pergunta da fé cristã genuína é: o que eu creio a respeito de Deus? Dizer que eu creio em Deus não me faz diferente dos demônios. A verdadeira pergunta da genuína fé cristã é: o que eu creio a respeito de Deus? Quem é Deus na minha mente? Quem é Deus? Essa é uma pergunta minha para Deus. Porque quem é Deus? A imagem do caráter que eu tenho desenhado na minha mente de quem é Deus, é isso que moldará o meu caráter e o seu caráter. É isso que moldará a minha ética e a sua ética. Não é apenas crer em Deus. Eu me recordo que na aula passada, na questão introdutória, nós falamos sobre autoria. E quando eu cheguei à pergunta qual é o propósito da vida do livro de Jó, o propósito teológico, eu disse: não responderei essa pergunta. Eu espero que ao final do curso cada um de vocês responda. Eu estou dando as migalhas no caminho. O que você crê a respeito de Deus? A imagem que você tem de Deus na sua mente, sob a qual você deixa que a sua vida cristã seja regida no seu dia a dia, corresponde ao Deus das Escrituras? Entendem o que eu estou falando? Se o nosso relacionamento com Deus não é blindado, essas perguntas são cruciais. Sugiro que hoje, quando você colocar a sua cabeça no travesseiro, pergunte a Deus: Senhor, quem é a Maria aos teus olhos? Quem é o João aos teus olhos? Quem é o Jorge, o Joaquim aos teus olhos? Quem sou eu diante de ti? Qual é o teu conceito a meu respeito? Amém? Jó faz uma declaração retumbante. E essa declaração retumbante no final do capítulo 1, ela ganha um valor tão grande, tão imenso, na medida que Jó não sabia o que estava acontecendo. Esse é um dos motivos, creio eu, pelos quais Deus nunca disse a Jó o que estava acontecendo ou o que aconteceria. Porque se no momento em que Deus disse para o diabo no primeiro ataque, vai e faze como tu queres, mas você tem esse limite de ação, Deus mandasse um anjo, um sonho, qualquer tipo de telegrafia, um telegrama para Jó, um aviso: olha, se prepare, a coisa vai ficar muito feia, mas aguente firme, porque eu vou estar com você no final. Quem teria ganho? Quem teria ganho? Satanás teria ganho. O maior interesse do Senhor, mesmo tendo todas as circunstâncias na mão dele sob controle, é que a sua fé floresça. E uma fé florescendo com base naquilo que você pode programar e controlar e prever, não é fé, é planejamento. Jó não sabia de nada. De uma hora para outra perdeu tudo. Ele levantou-se, rasgou as vestes, lançou-se em terra, adorou e disse: bendito seja o nome do Senhor. Vamos passar para o segundo quadro do prólogo.
que é o capítulo 2. De novo, o autor parece que suspende a vida de Jó aqui e volta aos átrios celestiais. É o segundo quadro, capítulo 2. No entanto, guarde na sua mente que quando o autor volta às cercanias celestiais, lá no capítulo 2, a vida de Jó continua, desta vez na miséria. A vida de Jó continua, desta vez sem bens, sem servos, sem terra, sem filhos, sem honra, sem respeito, sem reconhecimento, sem nada do que ele tinha durante anos. A vida de Jó continua. E o autor volta para a cena celestial. Vá comigo lá no capítulo 2, há alguns detalhes aqui que são importantes, por isso eu farei uma leitura pontual, inclusiva, e é interessante que você siga aí na sua Bíblia. Capítulo 2 de Jó. De novo estou usando a Ara. Verso 1. Num dia, de novo, a mesma expressão. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Se você prestar atenção, na primeira cena lá do verso 6 do capítulo 1, você perceberá que quando Satanás veio lá pela primeira vez, o texto dá uma ideia de causalidade. Satanás simplesmente foi no meio dos filhos de Deus. Se você prestar atenção agora no versículo 1 do capítulo 2, o texto dá uma forte inclinação, ideia de que houve aqui uma intencionalidade. Perceba, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Desta vez, Satanás veio com um propósito. Porque Satanás perdeu. Pela vida e pela fé de Jó, Satanás foi derrotado no primeiro embate. E a honra de Deus, se é que eu posso dizer assim, e eu estou usando assim para usar um antropomorfismo, linguagem humana para se dar ideia do que aconteceu, e a atitude do seu servo no qual Deus se deleitou, vindicou a honra de Jó. Vejam os limites em que eu estou usando essa palavra, vindicar a honra de Jó. Deus não precisa que ninguém vindique a honra dele. No entanto, eu estou usando essa linguagem antropomórfica. Entenderam o que eu estou dizendo? A atitude do seu servo fez com que Satanás perdesse um embate. Então agora ele veio propositalmente. É o que está lá no verso 1. Caminhe comigo. Então o Senhor, de novo, Deus é que tomou a palavra. Então o Senhor disse a Satanás, verso 2, de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. É a segunda vez que o inimigo responde dessa maneira, de rodear a terra e passear por ela. Querido, eu quero desmanchar qualquer ideia fantasiosa da sua mente de que aqui há um turismo diabólico na terra. Ok? Algo parecido o Senhor caprichou ali no Caribe. Olha que terras bonitas aquelas. E a aurora boreal lá na Noruega, na Finlândia, gente, Senhor, eu fiquei assim, só não adorei porque sou eu, mas eu fiquei assim abasbacado. A segunda vez que o diabo fala isso. Alguém, por favor, abra em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, e leia em voz alta. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8. O que está escrito aí? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Entende por que Satanás vem de rodear a terra e passear por ela? Prosseguindo, verso 3. Perguntou o Senhor a Satanás, observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, e Deus poderia continuar deleitando-se em repetir as mesmas palavras.
Porque o diabo foi vencido, o diabo foi envergonhado, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Agora Deus acrescenta algo ao seu discurso anterior. Veja o que está escrito aí. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Primeiro, independentemente do que aconteça nas nossas vidas, Deus o sabe. Por isso Deus pode falar para o diabo e acrescentar, ele conserva, depois do que aconteceu com ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. É importante parar nessa expressão sem causa para entendermos duas coisas. Aqui parece que Deus está dando uma ironizada no diabo. Porque esta expressão sem causa é a mesma expressão usada pelo diabo que foi traduzida por debalde lá no capítulo 1, verso 9. No capítulo 1, verso 9, o diabo respondeu a Deus, é sem causa, debalde, que ele te adora e te serve? Aqui o Senhor pegou a mesma palavra que o diabo utilizou e colocou. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. A mesma palavra que o diabo usou. Segundo, dá a entender também que muito provavelmente o que Deus estava falando para o diabo é: você tem culpa na sua acusação e essa culpa permaneceu contigo. O meu servo não compartilhou dela. Você continua culpado pela proposta que você fez. E por que Deus pôde falar assim para Satanás? Quem deu motivo a Deus para falar assim para Satanás? Quem? Jó. A sua culpa permanece com você. Não posso ter nenhuma culpa sobre Jó. É isso que Deus está falando para o diabo. Embora me incitasses contra ele para o consumir. Verso 4. Então, Satanás, agora nós vamos aqui ver a segunda investida do diabo. Então, Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. É interessante que em algumas traduções, por exemplo, a NVT e a NVI, se você as tem, você perceberá que o tradutor, ele destacou a expressão pele por pele numa frase separada. Então a primeira resposta do diabo para Deus foi pele por pele. Depois ele continuou, tudo quanto um homem tem, dará pela sua vida. O que está acontecendo aqui? Se a primeira investida do capítulo 1 foi contra Deus, e o diabo perdeu esse desafio, a segunda investida que ele está fazendo agora é contra Jó. Porque o que ele está dizendo aqui, ou o que ele está fazendo aqui, é tentando minar a credibilidade da declaração confessional de Jó no capítulo 1, verso 21. O que está escrito no capítulo 1, verso 21? Nu saí do ventre da minha mãe
e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O que o diabo está dizendo aqui agora é o seguinte: essa declaração é uma farsa. Percebem? O diabo não ganhou a disputa arrogante contra Deus. Ele não conseguiu minar o relacionamento de Deus com o seu servo. Agora ele se volta em ofensa para o servo. E o que ele está dizendo aqui é o seguinte: pele por pele, na expressão daquele tempo, significa um homem pode suportar tudo, menos a perda da sua saúde. Um homem pode suportar a perda de qualquer coisa, menos a perda do seu bem-estar. O que Jó fez foi continuar numa adoração falsa. Ele está disposto a perder a perda de tudo, desde que ele não perca a perda do seu próprio bem-estar. Já ouviu a expressão, você já deve ter ouvido, né, na sua vida a expressão, saúde é tudo? Não é? Costumamos dizer várias vezes assim, né? Tendo saúde, o resto a gente consegue. Já? Provavelmente você já deve ter dito isso em algum contexto, né? A minha pergunta para você é, será? Eu quero deixar uma minhoca na sua cabeça. O salmista disse, a tua graça é melhor que a tua graça é melhor que a vida. A tua graça é melhor que a vida. O que o diabo está fazendo aqui agora é lançando acusação contra Jó. Pele por pele. Toca-lhe no que ele tem, toca-lhe no bem-estar dele, pessoal. E aí o diabo segue a mesma proposta desrespeitosa e ofensiva. Verso 5. Estende-lhe, porém, a mão, toca-lhe nos ossos, isso é saúde, na carne, isso é saúde, e verás se não blasfema contra ti na tua face. O diabo, queridos, enquanto ele tenta você para afastar você de Deus, ele acusa você perante Deus para afastar Deus de você. É assim que ele atua. Não perde tempo, ele não faz turismo diabólico no mundo. Ele não faz cruzeiro marítimo de 8 dias. Não perde tempo. Ele perdeu o primeiro embate. Como ele perdeu o primeiro embate, na ofensa que ele fez a Deus, ele agora volta-se contra o homem, ele volta-se contra Jó. E responde dessa maneira, pele por pele. Até certo ponto você pode administrar a perda do que você possui, mas toca no que você é. Queridos, e há pouca coisa na vida que nos humilhe tanto quanto a doença. É ou não é? Pele por pele. Toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Mais uma vez, verso 6, disse o Senhor a Satanás, eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Eu quero voltar à questão da soberania de Deus aqui, num breve lance. Já falei na aula passada que não existe nas Escrituras nenhum tipo de dualismo. Não existe nenhum tipo de consideração bíblica, o texto bíblico, que nos dê suporte para afirmar que o poder de Satanás, do diabo, é equivalente ao poder de Deus e que os dois estão num campo de batalha, no Armagedon, para ver quem vence, um ou outro. Isso não existe.
Deus é soberano. Mas eu quero alargar um pouquinho mais o conceito de soberania que nós temos. Porque um conceito de soberania que é geral, que é comum a quase todos, é que a soberania de Deus é limitante do poder do diabo. Isso é verdade de um modo, mas não de outro. Não existe o fato do diabo ter mais poder que pela soberania de Deus é contido na ação das nossas vidas. Preste atenção, volte um pouquinho agora no capítulo 1, verso 11. O que diz o texto? É o diabo fazendo a primeira proposta a Deus. O que diz o texto no verso 11? Estende, porém, a mão e toca-lhe. Perceba que o diabo não disse assim: se eu estender a mão e tocar-lhe, ele blasfemará contra ti. O que o diabo disse? Estende-lhe, estende-lhe a mão e toca-lhe. A mesma coisa, o mesmo proceder aconteceu no segundo encontro, lá no capítulo 2, onde nós estamos, no verso 5. E estende, porém, a mão e toca-lhe nos ossos. O diabo não disse assim: se eu estender a mão e tocar nos ossos dele, na pele dele, na saúde dele, tu verás se ele não blasfema contra ti. Aqui não é apenas uma questão de não ter autonomia, aqui não é apenas uma questão de poder contido por Deus, aqui não é só uma questão de poder limitante, isso tudo é verdade, isso tudo é verdade. Aqui não é uma questão só de refrear o mal por uma força que é superior e muito mais poderosa. Aqui é uma questão de que até o mal está aos préstimos de Deus. Deus não é o autor do mal. Percebe a largueza do conceito de soberania de Deus? Dizer que nada acontece na nossa vida sem que Deus o permita, diretamente Deus está aqui. Deus não é soberano somente por contenção, Deus é soberano plenamente sobre todas as coisas. Por isso o diabo disse: estende. O diabo disse: eu estenderei e tu verás. Estende, porém. O impacto disso na nossa vida, querido, é que nós devemos ter um alto conceito a respeito da soberania de Deus sobre todas as coisas que nos acontecem, que nos acontecerão e que nos aconteceram. Deus é soberano. Pois não. Também o fator de você pensar que o propósito é o louvor da glória, da graça. Isso te coloca numa outra situação de abordagem para essas coisas ruins aos teus olhos que Deus permite que te aconteça. Enquanto você estiver pensando no eu, que são as duas perguntas que você fez, fica muito difícil perceber isso, mas no momento que você entende que isso é uma ferramenta para você chegar ao louvor da glória da graça, então é o caso de Jó adorando mesmo depois de toda essa desgraça acontecendo na vida dele, e tantas outras exemplos que ele pode pegar na vida. Sim, com certeza. E esse conceito, essa percepção do louvor da glória de Deus, ela é uma derivante do conceito de soberania de Deus. Com certeza. Com certeza. Isso tem impacto direto na nossa vida. Isso tem impacto direto na nossa vida. Não há nada que possa acontecer na nossa vida, ou no mundo, ou na nação,
ou no estado, ou em qualquer lugar que seja, que não esteja debaixo da soberania de Deus. Verso 6. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. O autor de novo deixa a cena celestial, e enquanto Jó já estava na miséria, ele volta, e aí no verso 7, diz assim: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Pare para pensar nisso. Feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Se você é daqueles que, quando acorda de manhã, vê uma espinha no seu nariz, já quer chamar UTI aérea, pense nisso. E leve isso para o intervalo. Daqui a pouco nós voltamos. Jó capítulo 2, verso 8, é onde nós paramos. Estou sendo detalhista porque é importante que você tenha uma imagem clara da situação real deste homem. Voltemos ao verso 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos. Por favor, quem tem a NVI, leia esse versículo. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Naquele tempo, havia uma concepção, o que nós chamamos hoje de medicina popular. Naquele tempo havia uma ideia, uma concepção, de que quando a pessoa estivesse com algum tipo de doença, de uma certa gravidade, que o ficar nas cinzas, as cinzas impediriam a progressão da doença. É daí que surgiu a ideia, ou o costume, naquela sociedade, de que as pessoas acometidas com algum tipo de doença, não doenças comuns, mas doenças de uma certa gravidade, elas isolavam-se, saíam do seu ambiente e procuravam lugares onde haviam esse amontoado de cinzas. Daí também saiu a questão, creio eu, dos leprosos que se isolavam, que fugiam para redutos, longe da cidade. O que o texto quer dizer aqui, nessa mudança drástica de um versículo para o outro, depois que Jó foi assolado com tumores malignos da planta do pé ao alto da cabeça, verso 8, Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Isso significa que Jó deixou o lugar onde ele morava e foi procurar outro lugar. Sentou-se em cinza. Eu não sei se você já teve, se ainda tem, provavelmente lá no passado teve, filtro de barro. Algum dos filtros de vocês caiu no chão? Quando cai no chão, eles formam pequenos cacos, e alguns cacos ficam com fendas. Eles parecem até facas, né?
É isso que está aqui. É inimaginável, mas tentemos imaginar. Este homem foi de uma hora para outra, além de tudo que ele perdeu, de uma hora para outra, tumores malignos, feridas que purgavam, fedorentas, com uma tremenda coceira, lastrearam-se no corpo todo. Tão assim que o alívio vinha de você raspá-las com os cacos. Você já teve aquela coceirinha em que você chegou a fazer sangue de tanto coçar? Algo muito pior. Sentado em cinza, esse homem pegava os cacos, raspava a sua pele, porque isto, em condições naturais, é excruciante. Mas isto, em condições naturais de corpo e saúde corporal e dermatológica, que seria excruciante, para ele seria anestésico. Alívio. Lembre-se que nós estamos num tempo em que não havia tomografia, ressonância, penicilina, corticoide, pomada, ok? Nada. Para ter alívio físico, esse homem raspava-se com um caco, cortava as feridas e o pus ia vertendo, e todo aquele cheiro. Verso 9. Aqui no verso 9 nós temos o golpe de misericórdia. Palavras minhas, tá, gente? Palavras minhas. Aqui nós temos o golpe de misericórdia na vida desse homem. Então, sua mulher provavelmente deixou o lugar onde estava e foi lá, nas cinzas. Então, sua mulher lhe disse: ainda conservas tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. O que o diabo não disse a Jó diretamente, a esposa teve a coragem de dizer. E olha, queridos, não era um casamento que tinha acabado a lua de mel uma semana. Porque se você montar rapidamente a cronologia da vida de Jó relatada no capítulo 1, que ele tinha filhos crescidos, cada um com a sua casa, era um casamento de anos. Era um casamento de anos. Anos de convívio marital, marido e mulher. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Pode ser aqui que tenha havido uma pequena boa intenção mal direcionada de ver o sofrimento do marido. No entanto, essas palavras são um golpe de misericórdia na vida dele. Uma mesma situação de provação, de uma mesma situação, podemos ter respostas diferentes. Enquanto Jó conservou a sua integridade, a sua esposa o incita a abandonar a integridade, a amaldiçoar a Deus e a morrer. Adorável esposa. Quem não quer uma esposa assim? Querido, querida, o que você diz ao seu cônjuge
independentemente de quem ele é ou do que ele fez, as suas palavras ao seu cônjuge rendem louvor a Deus ou pontuam o diabo? Por favor, desliguem o celular. Rendem louvor a Deus ou pontuam o diabo? Amaldiçoa a Deus e morre. Ela aparece depois. Fica um bom tempo sem aparecer, mas ela aparece depois. Vagamente, mas aparece. A cena muda daqui para frente e o diálogo se concentra na vivência de Jó com seus amigos. Talvez isso possa ser respondido agora, no verso 10. O que diz o verso 10? Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos o mal? Estão percebendo a estatura da fé deste homem? Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? A palavra aqui usada, que foi traduzida para doida, é a mesma palavra que foi utilizada pelo salmista lá no Salmo 14:1. Por favor, Salmo 14:1. Alguém, por favor, leia. Salmo 14:1. Diz o insensato no seu coração: não há Deus, são corruptos e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. A mesma palavra Jó usou aqui. Falas como qualquer doida. O indicativo que se pode interpretar no texto aqui não é que a mulher de Jó estava tendo alguma dificuldade intelectual de compreender a situação. O indicativo que se pode interpretar no texto aqui é de apostasia. Apostatar da fé. A apostasia significa que num determinado momento da sua vida, você que se confessa cristão, você vira as costas para Deus e segue outro caminho. Isso é o sentido literal prático da palavra apóstata, apostatar da fé. O insensato que diz no coração não há Deus, não é que ele está tendo um problema intelectual de compreensão a respeito se existe ou não Deus. Estou em dúvida. A questão dele não é intelectual. A questão dele não é mente curta, inteligência pequena ou compreensão limitada para dizer se há Deus ou não. A Bíblia nunca aceita o ateísmo como ateísmo por si mesmo. O insensato que está aqui no capítulo 14 de Salmos, verso 1, é aquele que, tendo compreensão de Deus, moralmente rejeita, não há Deus. Não estamos diante de um dilema moral. Não estamos diante de um embate em que se possa questionar ou ter uma dificuldade de aceitação. Há Deus, não há Deus. Entendem? É assim que a Bíblia usa essa circunstância. E a mesma palavra foi usada aqui para ela. Jó usou para ela aqui. Falas como qualquer doida. A ideia central que irradia do texto caminha no sentido de que neste momento, nessa circunstância, quiçá há algum tempo já vinha o coração dessa mulher tendo alguns questionamentos e chegou neste momento a apostasia aflorou. Creio pessoalmente que ela não está sugerindo suicídio pelo suicídio. Eu creio pessoalmente que ela está, na verdade, mal intencionada ou mal direcionada, querendo pôr um fim no sofrimento dele, da maneira errada, com os argumentos errados. Certo? Fez sentido?
E aí terminamos então o prólogo no capítulo 2, verso 10, com a expressão de novo icônica: em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. O diabo perdeu o segundo embate. Uma pergunta, Carlos. Quando ele fala que Jó não pecou com os seus lábios, isso não tira a possibilidade de Jó em seu coração ter um questionamento, ou não? Não tira. Não tira. Ele não verbalizou isso, mas pode ser que no coração ele tenha... E teve muitos. A questão do questionamento, ela é moralmente neutra. O que faz o meu questionamento, o meu fundamento enquadrar-se como pecado é como ele é feito, qual é a natureza da argumentação. Eu posso perfeitamente questionar algumas coisas do meu coração e mesmo assim não pecar com os lábios nem com o coração. O autor deixa conservado neste momento, em tudo que ele disse, a característica interior e a qualidade moral deste homem, temente a Deus, que se desviava do mal. Questionar coisas da nossa vida não é absolutamente pecado algum. O tipo de questionamento pode ser. Entende? Então, quando diz assim, o Jó, em tudo isto, Jó não pecou com seus lábios, nessa declaração está implícito que nem com os lábios, nem com o coração, porque senão o diabo tinha ganho. Alguém mais levantou a mão? Eu vi alguma mão levantada? Só para entender o que é a pergunta dele, está falando do questionamento. O nosso irmão aqui perguntou se neste momento, pela palavra dizer em tudo isso, não pecou Jó com os lábios, se isso quer dizer que não havia questionamentos no coração dele. A minha resposta sim, e houve muitos. Nós veremos na próxima aula, se Deus quiser e o meu rim deixar. Até aqui, tudo bem? Tudo certo? Aqui fecha-se então o prólogo do livro de Jó. E o que é que nós tiramos desse prólogo? Nós tiramos um inimigo derrotado, envergonhado pela fé de um homem cujo autor e consumador era Deus. Neste exato momento, antes de passarmos para frente, eu quero desejo ao máximo dar uma ideia para você de como estava Jó agora, neste momento, antes de nós andarmos. Perceba aí que o resto do capítulo, do verso 11 até o verso 13, diz o seguinte: ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, veja, a Bíblia não esconde. A Bíblia não esconde dilemas de fé. A Bíblia não esconde o que é mal. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o namatita. E combinaram ir junto condoer-se dele e consolá-lo. Veja o verso 12. Levantando eles de longe os olhos e não reconhecendo quem? Jó. E não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram. Queridos, realmente eles eram amigos. Ergueram a voz e choraram, e cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Um gesto de profundo lamento, lamentação. Verso 13. Sentaram-se com ele na terra 7 dias, 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande.
Você já ficou ao lado de alguém 7 dias e 7 noites sem dizer palavra alguma? Pela sua impotência diante do tamanho do sofrimento dessa pessoa? Como estava Jó neste momento? Eu preciso de 4 irmãos para me ajudarem. Eu darei 4 versículos, a última passagem eu lerei. Eu preciso que esses irmãos fiquem em pé e leiam em voz alta esses 4 versículos. E você preste atenção, já que creio que nós não teremos tempo de ler todos os discursos e também creio que vocês não farão isso em casa. Então, é preciso... Realista esse professor. Então, a ideia agora é que você desenhe na sua mente como estava Jó neste momento, tá? Por favor, o primeiro irmão, capítulo 3, verso 23 até o verso 24. Fique em pé, por gentileza, ou irmã, por favor, fiquem à vontade. Capítulo 3, verso 23 até o verso 26. Por favor. Porque se da vida aquele cujo caminho é oculto e a quem Deus fechou as saídas, pois que me vêm suspiros em vez de comida, meus gemidos transbordam como água. O que eu temia veio sobre mim e o que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Nós temos um homem com uma profunda dor emocional. Um outro irmão, por favor, capítulo 7, verso 5 e verso 14. 7, verso 5 e verso 14. A minha carne está vestida de vermes e de crostas terrosas. A minha pele se prostra e de novo supura. Então me espantas com sonhos e com visões me assombras. Você já se imaginou assim? Você já imaginou uma cena dessa? Há médicos aqui presentes. Já viram uma cena dessa? Já viram? Já viu? É terrível, suponho eu nunca vi. Eu só posso imaginar. Olha aqui, gente. Preste atenção no peso do versículo. A minha carne está vestida. Não é um vermezinho saindo aqui e outro acolá. A minha carne está vestida de vermes. E de crostas terrosas. Olha o que fala o versículo anterior ainda, do capítulo 7, verso 4. Ao deitar-me, digo, quando me levantarei, mas comprida é a noite, e farto-me de revolver-me na cama. Cinzas, a cama dele eram cinzas. Farto-me de revolver na cama até a alva. Gente, cólica renal para isso é um refresco. Você já se imaginou? Outro irmão, por favor, capítulo 13, verso 28, até o verso... Jorge, no 14 ele fala que no seu aspecto físico, fala dos sonhos, visões, né? Exatamente, exatamente. Então me espantas com sonhos e com visões assombrosas, nem noite tranquila ele tem, ele era assolado por pesadelos. E não é para menos, tudo aquilo que lhe aconteceu fica arquivado na mente. Ele era um homem assolado por pesadelos, nem dormonite dava conta. Capítulo 13, verso 26 até o verso 28. Outro irmão, por favor, leia. Pois defendas contra mim coisas amargas da minha juventude, as cubas da minha mocidade. Também pôs os meus pés no pronto. Observa todos os meus caminhos e caça limites a planta dos meus pés. Apesar de eu ser uma coisa podre, que se
sono e como a roupa que pinta na casa. Apesar de eu ser como uma coisa podre. Podre. Certa vez eu fui visitar uma pessoa de uma igreja, juntamente com o pastor, num hospital, e eu não sei o que estava acontecendo no quarto perto, não sei nem que quarto, nem entrei no quarto, mas do quarto onde nós estávamos vinha um odor tão forte. Apesar de eu ser como uma coisa podre que me consome. Por favor, o último irmão, capítulo 16, verso 8 e verso 15. Capítulo 16, verso 8 e verso 15. Testemunha disso é que já me tornaste encarquilhado. A minha magreza já se levanta contra mim e me acusa cara a cara. 15, né? Isso. Cozi sobre a minha pele o silício e revolvi o meu orgulho no pó. Para fechar esse quadro, pois não, irmão? 7:3 indica que ficou meses sem ser. Ele ficou um bom tempo. Ele ficou um bom tempo. Não sei lhe dizer quanto tempo. Ele fala, por herança, meses. Sim, ele ficou um bom tempo. Uma irmãzinha me perguntou aqui no começo se há algum indicativo seguro no livro de quanto tempo ele ficou. A resposta é não, não temos um indicativo. No entanto, não foram dias, nem semanas e nem meses. Foi um bom tempo. Ele permaneceu assim um bom tempo. Alguns estudiosos que dizem cerca de 9 anos. Eu, graças a Deus, não passei por nenhum estudioso assim. Senão, não teria dado esse curso. 9 anos. Obrigado. Quem levantou a mão? Ele se vestir de vermes, fico imaginando na fazenda aqueles animais que estão quase morrendo, e aí já não dá conta mais de espantar a mosca, e quando você espanta, você vai ter um verme ou outro, né? Vai estar vestido de verme, porque já estava largado, quase que morre, e as moscas ali, que esses vermes nada mais são do que oviposição de mosca, né? Então, é muito tempo para dar esse tipo. Não é exagerada a sua visão. Não é. Não é. Vá comigo lá para o capítulo 19 e fechando esse ciclo, capítulo 19, eu quero ler com você do verso 14 até o verso 20. Como estava Jó? Capítulo 19, verso 14 até o verso 20. 14 ao 20. Preste atenção nesse relato, é Jó falando, hein? Ponha-se no lugar de Jó. Ok? Vista a pele de Jó. Com os vermes, inclusive. Os meus parentes me desampararam. A casa que dantes estava cheia ficou vazia. Os meus parentes me desampararam e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Não é apenas uma questão de isolamento social, porque ele tem que cuidar da doença. É questão de decisão de coração. Os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me têm por estranho. Aqueles que ele sustentou e tratou respeitosamente e que das mãos dele se serviam, os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me têm por estranho, e vim a ser estrangeiro aos seus olhos. Chamo o meu criado e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe, eu mesmo. O meu hálito é intolerável. Você passou por uma experiência assim? De estar perto de alguém com um hálito intolerável? Triste, né? Mais triste ainda para quem tem consciência disso e não pode fazer nada a respeito. O meu hálito é intolerável à minha mulher.
e pelo meu mau cheiro sou repugnante aos filhos da minha mãe. Até as crianças me desprezam, e, querendo eu levantar-me, zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne. Jó estava num estado que ele poderia contar todos os ossos do seu corpo sem errar. Sabe o que é isso? Você pode contar todos os ossos, até do mindinho, sem errar. Eu tenho não sei se é isso, viu, gente? Eu tenho 358 ossos no corpo. Isso é o chute, viu, senhores? Entendem? É isso que está dizendo aqui. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne, e salvei-me só com a pele dos meus dentes. Dente tem pele? Este é Jó. Este é o estado de Jó neste momento. Antes de nós caminharmos. O homem que bendisse a Deus, o homem que adorou o Senhor, o homem que não preferiu nenhuma palavra de maldição, o homem que se manteve firme e fiel a Deus. Por isso, ele está no exclusivo rol de Ezequiel, capítulo 14. Noé, Daniel e Jó. Antes de nós prosseguirmos, eu quero chamar a atenção para você, nos textos que nós lemos, Jó parece que se dirige a alguém. Não é isso? Perceberam isso? Jó parece que está falando de alguém e para alguém. Esse alguém e para alguém é o único que ele conhecia: Deus. E o que você deve levar para a próxima aula e para a próxima cena que se virá, o grande dilema de Jó, o grande problema neste momento na vida de Jó, não era que ele tinha perdido tudo, não foi a perda dos filhos, não foi o abandono da esposa e a sua repugnância por ele, não foi a perda dos inimigos. O grande dilema da vida de Jó, neste momento, a pergunta que, se ele tivesse uma resposta, abrandaria todo o sofrimento que ele estava passando, é: por que Deus fez isso e não me responde, sendo que eu tanto o amava e ainda o amo? O principal problema da vida de Jó é teológico. É com Deus. Por que Deus está agindo assim e não me responde? Sendo que eu era e sou quem o ama. Em nenhum momento você vê Jó apostatando da fé. Você o vê questionando a fé? Sim. Apostatando? Não. É isso que serve de pano de fundo para o enredo dos amigos e para o epílogo que nós teremos na aula que vem, se Deus quiser. Não começarei agora para não cindir no meio da aula. Amém, queridos? Alguém tem alguma pergunta, alguma consideração que queira fazer a respeito? Sou ouvidos. Se não temos, queridos, pensem em tudo isso. E eu quero relembrar vocês que o título do curso é uma pergunta. O título do curso é: Que tenho eu contigo, Jó? É uma pergunta. Esse é o título do curso. Procure responder a ela. Fiquemos em pé. Um irmão nos despeça, por favor, com uma oração. Oremos.
Pai, obrigado pelo Senhor Deus bondoso. A palavra ela vai esquadrear sempre os nossos corações. Ter a capacidade, Senhor Deus, de ter mais de Ti. Esteja conosco no dia de hoje, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Bom domingo.